Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, queridos. Bom dia. Vocês estão bem? Já olhou para essa pessoa que está do seu lado? Já deu um sorriso abençoado? Esse que só você tem. Sorriso ungido. Sorriso de salvo. Sorriso de liberto, redimido, justificado, próspero, cheio de saúde, habilitado para prosperar em todas as áreas. Você está aqui, querido? Agora só para ele saber que você está, diga assim: que bom que você veio hoje. Fala, graças a Deus que você está aqui. Fala assim, ó, é notório. Vê como você tem crescido. É notório. Vê o que Deus tem feito na sua vida. Fala para ele assim: eu declaro que nesta manhã você vai receber algo novo do Senhor para crescer mais ainda, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu tenho que me comportar porque eu preciso ensinar, irmãos. Pode sentar, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, irmãos, daqui a pouco vocês voltam. Não é assim? Glória a Deus, está feito. Aleluia. Aí, sentado como você está, erga a sua Bíblia, diga: esta é a minha Bíblia. Ela é a genuína, poderosa, eterna, confiável palavra de Deus. Diga: são sementes divinas que nesta manhã serão plantadas no solo do meu coração. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, eu tenho no coração falar um pouco sobre oração. Amém? Você está aqui? Eu vou falar sobre oração e o Espírito Santo vai usar o apóstolo Sérgio para falar sobre fé. Aleluia, glória a Deus. E eu trouxe alguns embasamentos sobre oração que eu julgo ser de vital importância para nós crentes. Mas eu gostaria que você abrisse a Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, carta de Paulo à igreja em Tessalônica, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 6. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 6. Aliás, 16, perdão, irmãos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O verso 23 diz: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Amém? Você está aqui? Glória a Deus. Instruções de Paulo à igreja em Tessalônica. E dentro dessas instruções ele diz algo: orai sem cessar. E dentro do orai sem cessar, eu gostaria que o pessoal colocasse já a projeção. Dentro do orar sem cessar, irmãos, vale considerar que nós temos algo importante. Dentro do orar sem cessar, eu começo falando sobre uma declaração do Hans von Staren. Ele disse: quando agimos
colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Você está aqui? Dentro de oração, é importante entendermos, queridos, se o negócio me ajudar, pode liberar aí, abençoado. Glória a Deus. Dentro de oração, nós precisamos entender, conseguiu, que nós podemos utilizar facetas na oração. Nós podemos utilizar vários tipos de oração. A primeira delas, que eu gostaria de compartilhar com você, é a oração de consagração. Diga comigo, consagração. Dentro da oração de consagração, nós entendemos que nós somos dele, nós viemos por ele, afinal de contas a Bíblia diz que por intermédio dele nós fomos criados, amém? Então nós voltaremos para ele, nós servimos a ele e fazemos isso por própria vontade. Nós não somos computadorizados, nós não somos como robôs que foram computadorizados para servir a ele. Nós o fazemos utilizando o livre-arbítrio, nós somos dele, amém? Por esse motivo entendemos que podemos nos consagrar cotidianamente, podemos nos consagrar constantemente, reconhecendo a graça dele sobre nós, o Espírito dele sobre nós. Então nós entendemos que podemos nos consagrar e podemos fazer esse tipo de oração. Diga comigo, consagração. O que é consagrar? É entregar, é deixar claro que ele manda, que é dele, que é por ele, que ele faz o que quer, que a gente reconhece isso, amém? Você está aqui? Dentro de oração também, nós podemos... Não está conseguindo passar, irmão. Acho que é bom vocês passarem à medida que eu falarem. Dentro também de oração, nós podemos, além de fazer orações de consagração, nós podemos também fazer orações de gratidão. Diga comigo, gratidão. Então nós agradecemos a Deus porque temos um coração grato, entendemos que ele é a nossa fonte. Alô, você está aqui? Entendemos que ele é quem cuida de nós, entendemos que ele nos supre, ele é o Jeová Jirê, e esse nome está em Jesus, amém, queridos? Nós agradecemos a ele porque a nossa vida está nele, tudo o que ele nos traz, e pelo que ainda não se manifestou, nós podemos render graças porque somos da fé. Nós sabemos que pela fé é uma realidade, embora os nossos olhos não estejam vendo. A Bíblia diz que nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos, amém? Por esse motivo nós podemos orar agradecendo a Deus por coisas que não se manifestaram aqui ainda, mas já se manifestaram aqui. Vou dizer novamente, nós podemos render graças ao Senhor por coisas que os nossos olhos não viram se manifestar ainda, mas eles já vêm se manifestado, já vêm manifesto. Você está aqui, meu irmão? Oração de gratidão. E dentro também desse propósito de oração, nós entendemos que nós podemos também fazer um outro tipo, uma outra faceta de oração, que é a intercessão. Diga comigo, intercessão. Diga comigo, intercessão. Dentro de intercessão, nós podemos observar, irmãos, que nós podemos nos colocar debaixo de uma direção de Deus para interceder ou para ficar no intermédio de alguém, de alguma causa, de algo que alguém está passando, sofrendo, vivendo. E isso está dentro do que Jesus disse em João no capítulo 13, acerca de nós estarmos juntos, acerca de estarmos, de dedicarmos a nossa vida uns pelos outros, amém? Podemos servir os nossos irmãos, e servir aos nossos irmãos está incluso oração. Olha para ele e fala assim, eu posso orar por você. Falei, eu posso orar por pessoas. Diga, eu posso ser canal de bênção da parte de Deus na vida das pessoas. Também, queridos, dentro de oração, nós podemos falar, já que falamos consagração, gratidão, nós podemos falar também sobre a oração em línguas. E é justamente aqui que eu quero me deter, que eu quero me prender um pouco mais, para que recebamos algumas orientações específicas sobre essa modalidade, sobre essa faceta no que diz respeito à oração. Quando nós oramos em línguas, nós somos edificados no nosso próprio espírito. E o Espírito Santo, ele nos faz orar, você está aqui, de forma que não seja necessário passar pela nossa mente.
E é justamente por esse motivo que esse tipo de oração é chamado de oração no Espírito. A Bíblia diz que tem a oração no entendimento e a oração no Espírito. E eu sei que você já é maduro o suficiente para saber que oração no entendimento é aquele tipo de oração que você faz se utilizando da língua na qual, ou do país no qual você nasceu, ou em alguma outra língua falada aqui na terra. Mas a oração no Espírito é a oração na modalidade do céu, é a nossa língua matre, é de fato a nossa linguagem original. Olha para ele e fala assim: eu tenho uma linguagem original. Diga: eu a recebi quando fui batizado pelo Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. As línguas que nós falamos, irmãos, não são línguas inventadas como alguns pensam. As línguas que nós recebemos, irmãos, não são línguas faladas nos quatro cantos da terra, porque as línguas faladas nos quatro cantos da terra, em algum lugar vai ter entendimento. Eu não sei falar inglês, com exceção de algumas palavras e algumas poucas frases, the books and the table. Mas sabe que alguém em algum lugar sabe falar inglês e entende o que em inglês é dito. Então toda língua compreensível aqui na terra é uma língua de homens, que se originou desde o tempo de Babel. Você está aqui ou já foi para casa? Mas a oração em línguas, ou em línguas estranhas, ou na linguagem dos anjos, são orações, queridos, que não são para serem entendidas como a oração dos homens na terra são. Como a oração do entendimento é. A oração em línguas é de fato mistérios que recebemos dentro de nós, que só Deus entende, nem o diabo compreende. E não está em nós, irmãos, por estar. Nós não recebemos por receber. Não veio para fazer um plano de vaidade. Você está aqui? Não. Existe um objetivo, existe um propósito. Quem fala em línguas fala diretamente com Deus. A Bíblia diz que fala mistérios com o Senhor. E sabe, irmãos, as línguas que nós falamos não são línguas inventadas por homens, não são línguas inventadas por demônios, não são línguas inventadas por espíritos malignos. As línguas que nós falamos são inspiração do próprio céu dentro de nós. E traz para nós, irmãos, um peso de glória poderoso. E é importante que nós como igreja saibamos disso, porque ao longo do tempo, Satanás tem conseguido, irmãos, esfriar a igreja em vários aspectos, principalmente no que diz respeito à oração em línguas. Dizendo que é entendimento, dizendo que foi só lá em Pentecoste, dizendo que é pessoas enganando, que é pessoas fraudando, que são pessoas que estão inventando. Mas, irmãos, nós observamos que profeticamente o Senhor já falava sobre as línguas estranhas. Eu quero que você abra comigo em Isaías, no capítulo 28, nos versos 11 e 12. Você vai lá para Isaías, capítulo 28, versos 11 e 12, que dizem assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Diga comigo: Deus falará por línguas estranhas. Deus falará por lábios gaguejantes. Agora, olha que interessante o que o profeta diz, inspirado pelo Espírito Santo, é óbvio. E vale ressaltar que o profeta Isaías foi quem mais falou sobre o Messias, quem mais falou sobre o reino do Messias, quem mais falou sobre o que o Messias operaria. E sabe de uma coisa, irmãos, esse texto está justamente sendo dito, sendo tocado através de um profeta considerado um profeta messiânico. Ele diz, ao qual ele disse: este é o descanso. Profeticamente, Isaías está dizendo que orar em línguas, que lábios gaguejantes, que oração em línguas estranhas traria para aquele que o colocasse em prática descanso. Agora me ajuda a falar assim para ele: orar em línguas traz descanso. Olha o que ele diz: dai descanso ao cansado.
Então, quando nós oramos em línguas, quando nós praticamos a oração em línguas, nós estamos recebendo descanso. É por isso que nós sempre falamos sobre refrigério. Diz comigo, refrigério. Quando nós praticamos línguas estranhas e Satanás tem conseguido roubar isso de muita gente, nós encontramos refrigério, descanso. É possível, irmãos, que as orações em línguas operem, produzam em nós o que a oração no entendimento talvez não consiga. Até porque a oração no entendimento ela é limitada. Porque chega um momento que você fala, pronto, eu orei aqui e eu orei tudo que tinha que orar. Eu já falei todo o vocabulário do que eu falo. E aí é que você utiliza as línguas estranhas. Mas ele fala claramente, dai descanso ao cansado. É este o refrigério. Diga comigo, refrigério. Não, você está muito limitado hoje. Refrigério. Ele diz, ele fala sobre refrigério. Amém, queridos? Você está aqui? Mas ele fala, mas não quiseram ouvir. Em outras palavras, Deus já deu uma receita, irmãos. Isso serve muito mais para mim, que estou ministrando nessa manhã, do que propriamente para você. Isso serve para mim e para você. Nós temos uma receita, nós temos a faca e o queijo. E nós precisamos praticar esse hábito, porque praticando esse hábito, nós teremos tanto descanso quanto refrigério. Diga comigo, descanso e refrigério. Diga comigo, descanso e refrigério. Agora, algumas pessoas afirmam, não, mas naquele período em que as línguas se manifestaram, eram línguas que eram faladas por pessoas de nações, de regiões que estavam ali. De fato, irmãos, mas a Bíblia também diz que eram línguas de fogo. Diz comigo, línguas de fogo. E sabe, o versículo, irmãos, que rebate essa tese e que estabelece veementemente de que são línguas de fato estranhas e não conhecidas pelo homem natural, está em 1 Coríntios capítulo 14 verso 4, eu queria que você fosse lá comigo, 1 Coríntios capítulo 14 verso 4, porque Paulo diz, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Alô, você está aqui? Diga comigo, a si mesmo se edifica. Eu disse 14:4, não foi isso? Mas se você voltar para o versículo 2, diz assim, pois quem fala em outra língua não fala a homens. As línguas que são faladas a homens são línguas compreensíveis. É a língua portuguesa, é a língua inglesa, até mesmo aramaico, tantas outras línguas faladas nos 4 cantos da terra. Você está aqui? Mas Paulo está dizendo que quem fala em outra língua não fala a homens. Então, línguas que são faladas a homens são línguas consideradas as línguas do entendimento. Mas a língua estranha, verídica, alô, você está aqui? Presente de Deus. É por isso que tem um monte de crente problemático, almático. Tem um monte de crente que não crê, que não abraça, que não vive a plenitude. Porque a faca e o queijo estão na mesa, mas não quer comer. A incredulidade chegou primeiro. Os ensinos heréticos chegaram primeiro. Não, mas as línguas lá de Atos dos Apóstolos, as línguas lá de Pentecostes eram línguas naturais. E de fato, tinha pessoas lá que ouviram falar na sua própria língua, a Bíblia diz, mas também tinha línguas de fogo lá. E Paulo reitera isso, irmãos. Quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Eu vejo muitos crentes, irmãos, desejosos de serem batizados no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, mas bloqueados por causa de religiosidade, por causa de ensinamentos heréticos, por causa de frieza espiritual, por causa de ensinamentos humanos que se levantaram no decorrer da história da igreja, privando o homem de viver refrigério, privando o homem de viver edificação. Olha para ele e fala assim, que bom. Fala assim para ele, respire fundo. Fala, a gente está na Bíblia. Fala, quando você ora em outras línguas, você está baseado na palavra.
Diga, porque as línguas que você ora, homens não entendem. Diga, porque são espirituais. Aleluia. Agora no versículo 4 ele diz: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. É por isso que Paulo fala que aqueles que oram em outras línguas, que também orem, para que também profetizem, para que também tenham o discernimento, a interpretação, porque línguas com interpretação é profecia. E profecia de fato edifica toda a igreja. Você está aqui ou já foi para casa? Olha que maravilhoso, o mesmo Deus que por intermédio do Espírito Santo deu a você a capacidade de orar em outras línguas, também fala para você, você precisa orar para que também interprete. Então tem línguas que é só para a sua própria edificação, mas tem línguas que poderão ser interpretadas, que se transformarão em profecias bíblicas, ou profecias firmadas na palavra. Agora o profeta diz, é descanso, é refrigério. Meu irmão, quando você não souber o que fazer, quando o seu vocabulário ficar escasso nas orações, no seu momento de comunhão, nos seus momentos de orações ao Senhor, e quando você já tiver orado, aliás, ore até que alguma coisa aconteça. Renda graças sobre aquela primeira oração que você fez. Você está aqui, eu já fui para casa. Mas quando o seu vocabulário se esvair, meu irmão, mergulhe na dimensão da oração em línguas. Ainda que o seu entendimento não compreenda, mas alguém está compreendendo. Alô, você está aqui? Sabe que o irmão Reagan dizia que quando ele orava sobre algo e ele percebia a alegria tomando conta do seu espírito, e ele era tomado por alegria, ele tinha aquilo como confirmação, como resposta da oração que ele havia feito. Diga, eu vou orar mais em línguas. O falar em línguas faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. E graças a Deus que estamos no ministério afogueado. Graças a Deus que estamos no ministério que ensina a palavra, que ensina a verdade, que não priva as pessoas de viverem o melhor de Deus. Você está aqui? A fala, irmãos, é um ponto no ser humano super estratégico. Negócios são estabelecidos pela fala. É verdade que tem uma assinatura, mas aquilo que é assinado tem um texto, e o texto que está ali é uma sequência, uma consequência do que fora dito. Um acordo primeiro é firmado por palavras e depois é anotado no papel e assinado. Então palavras têm poder. Você pode dizer comigo, palavras têm poder. Então o Espírito Santo não iria tocar nessa área na nossa vida em vão. Ele com certeza tem propósitos para isso. Olha para ele e fala assim, a gente precisa orar mais em línguas. Além de nós nos sujeitarmos ao Espírito do Senhor, a entrar nos seus domínios por meio da prática diária, constante de oração em Espírito, nós vamos experimentar, irmãos, alguns pontos através disso. Nós teremos na oração em línguas conhecimento por revelação. Alô, você está aqui? Porque haverá edificação, e dentro da edificação, o que é edificar? Levantar, erguer, fazer crescer. Dentro da edificação nós receberemos conhecimento por revelação, acerca de alguma coisa que está obscura, ou você não sabe qual direção tomar, ou você não sabe qual decisão tomar. Dedique-se sobre aquele assunto na oração em línguas, porque virá inspiração. Fala para ele, virá inspiração. Fala para ele, virá edificação. Nós somos edificados na fé, nós obtemos vitória sobre a carne, porque a compreensão, queridos, de quem ora em línguas é que sabe que quem dá línguas é o Espírito Santo, e sabe que o Espírito Santo está dentro de si. Alô, você está aqui? Você pode dizer para essa pessoa, o Espírito Santo mora em você. Fala, aquele que dá as línguas está dentro de você. Você está aqui, amado? E uma vez praticando, uma vez se portando, uma vez se colocando, uma vez estabelecendo, irmãos, a carne vai ficar no lugar dela. Alô, você está aqui? Oração em línguas faz com que obtenhamos vitória sobre a carne. Também percebemos nessa prática cumprimento da vontade de Deus. Porque, irmão, se oração no entendimento é orar a Deus e você compreendendo, oração no Espírito é orar a Deus e Deus compreende.
Paulo diz que essa é a oração de fato. Paulo fala, orarei no Espírito, orarei no entendimento, mas ele deixa claro que a oração no Espírito, ou a oração na linguagem dos anjos, na nossa linguagem, na nossa linguagem original, na linguagem dos céus, Paulo diz que essa é a oração de fato. Era para todo crente preferir orar mais em Espírito do que propriamente no entendimento. Nós obteríamos mais respostas, irmãos, mais certeza de direções no Espírito do que propriamente no entendimento. Então nós também podemos receber através da oração, da prática da oração no Espírito, sensibilidade espiritual. O que é sensibilidade espiritual? É aquilo que Paulo orou a Deus pelos Efésios: a altura, largura, comprimento, profundidade. É deixar o crente antenado, sensibilidade, discernimento. É você chegar na empresa por estar em comunhão, por estar na prática da oração em línguas, está sendo edificado, as suas antenas espirituais, eu posso utilizar esse termo, estarem aguçadas na frequência do Espírito. É você chegar no seu trabalho e saber quais as direções para aquele dia, para saber quais as informações para aquele dia. É você estar em casa, é você estar na sua vida, viajando, o que quer que seja, nos seus negócios, saber a direção, ter o discernimento, ter na verdade a sensibilidade para saber quais passos tomar. E eu creio, irmãos, que faz parte do ministério do Espírito orientar até mesmo empreendedores, até mesmo pessoas que estão com seus próprios negócios, nos passos certos, que documentos assinar, que direção tomar, que lugar ir, através da sensibilidade. Não se esqueça que esse mesmo Espírito que deu a nós a capacidade de falar em outras línguas, na linguagem dos céus, Ele nos guia. A Bíblia diz que Ele nos guia a toda a verdade. Eu não vou assinar esse documento, eu não vou fazer essa sociedade, eu não vou fazer essa compra, ou vou fazer essa compra, mas essa compra é ousada demais. Mas a sensibilidade, irmãos, que você adquiriu pelo Espírito do seu homem interior, vai dizer, vai, porque vai ser o melhor mês da sua vida até aqui. Diga comigo, orações em línguas. Nós podemos, através da oração em línguas, dar o perfeito louvor. Alô, você está aqui? Porque se orar em línguas, irmãos, é a oração perfeita, é a oração de fato. Também podemos cantar em línguas. Quem já experimentou cantar em línguas? Precisamos experimentar mais. Sabe, irmãos, eu me recordo de quando eu me converti. Eu me recordo de em momentos como esses de conferências, até mesmo de cultos normais, e eu profetizo que essa igreja vai viver tempos em que não saberá se é culto normal ou se é conferência, não saberá se é culto normal ou se é simpósio, mas a unção, a glória se manifestará. As pessoas serão atraídas, serão trazidas, as pessoas passarão nas BRs, pararão os carros e procurarão uma igreja chamada Igreja Verbo da Vida. Mas sabe, eu me recordo, irmãos, de quando eu iniciei na fé cristã, eu me recordo de experiências, irmãos, que eram sequência ou consequência do fervor do Espírito, da dimensão do Espírito. Eu já vi gente ganhar dente de ouro. Eu já vi cultos, irmãos, em que pó de ouro caía sobre as pessoas. Eu tive a experiência, nós estávamos num culto uma vez em Juazeiro do Norte, irmãos, a unção foi tamanha, que quando terminou eu olhei, eu disse, amor, olha aqui, lembra? Olha aqui, irmãos, era como se fosse um hidratante nos meus braços, só que era um pó. E eu procurei, eu não me recordo de ter visto alguém, porque tem algumas pessoas que têm roupa, que tem um brilho, que pode soltar. Mas, ainda que não fosse, eu já ouvi testemunhos de em momentos como esses, de conferência, de culto, a glória de Deus se manifestando, pó de ouro descer. Você está aqui? Você está aqui? Eu lembro de pessoas cheias do Espírito, irmãos, cantarem línguas estranhas, como que cantos líricos celestiais, se é que existe. Acredito que sim. Você está aqui? Em outras palavras, a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, porque a nossa responsabilidade para esses dias é sermos mais crentes do que quando eles começaram.
A nossa responsabilidade, já que a Bíblia diz que nesses últimos dias uma glória maior se manifestaria, irmãos, e que nós faríamos coisas ainda maiores que as que Jesus fez, a nossa responsabilidade é praticar na nossa vida, irmãos, para vivermos em conjunto coisas ainda maiores que a igreja primitiva viveu. Mas nós estamos calados, frios. Nós ficamos olhando o horário do culto terminar. Nós ficamos, eu não vejo a hora de terminar porque a pizza vai esfriar. Sabe, a palavra diz que nós não devemos ser apressados em sair da presença. Eu sei que a presença está dentro de nós, irmãos, mas em nome de uma organização, nós estamos, na verdade, tentando comprimir o Espírito Santo. E a gente fica padecendo, sofrendo, adoecendo que não deveria adoecer, pressionado que não deveria se permitir ser pressionado, com a faca e o queijo nas mãos. Olha para ele e fala assim: a gente precisa se entregar mais. Quem foi que já viu aqui alguém ganhar dente de ouro num culto? Você pode ficar de pé, você que já viu? Fica de pé, você que já viu alguém que ganhou dente de ouro no culto, irmãos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar isso em porcentagem, pastor? Porque, irmãos, essas coisas estão para acontecer. Obrigado, irmãos, podem sentar. Você está aqui? Eu sei que não é algo estabelecido para dizer assim, pronto, o Espírito só se manifesta se alguém receber dente de ouro. Não, irmãos, mas a profundidade é tão grande, a certeza da presença é tão grande, irmãos, que sinais como esses acontecem. O que é um dente de ouro para Deus? Se disse o ministro ontem, nós iremos passear em ruas de ouro. Sabe, dar dente de ouro para Deus, irmãos, não é colocar um irmão no plano de vaidade, não. Eu tenho dente de ouro. Não. É sinal de que, aliás, é tão simples diante do que ele pode fazer. Mas sabe, irmãos, eu creio. Giordani falou algo interessante. Não é mais uma conferência. Quando Deus inspira a gente a eventos como esse, irmãos, é coisas que Deus quer inaugurar no nosso meio. É Deus buscando dizer assim: eu vou puxar esse crente aqui para um nível que ele não experimentou ainda. Eu vou puxar esse ministro aqui para um nível que ele não experimentou ainda. Porque, irmãos, se a gente for tirar por tudo o que aconteceu e para a responsabilidade que nós temos de fazer coisas ainda maiores que as que Jesus fez, a gente está raso. A gente está precisando mergulhar. A gente está até mergulhando, mas a gente está tendo domínio, controle. Opa, água, não me leva, não me leva. E quando Deus quer dizer assim: eu quero te levar para um nível mais profundo, que a água te leve, não você segura a água. Olha para ele e fala assim: não se segure na água. Fala: cadê a sua confiança, homem de Deus ou mulher de Deus? Diga: vai para um nível que a água te leve. Meu irmão, olha aqui para mim, Deus sabe o nível que preparou para nós, e não vai nos levar para tormentas. E nós podemos também, com a prática da oração em línguas, praticar intercessão. Sabe que nós podemos, em momentos de intercessão, estar orando por alguém. Deus sabe, o Espírito Santo sabe, que nós nem conhecemos, que fala em outra língua, terrenamente falando, terrestre, de forma terrestre falando. Nós podemos interceder por pessoas que estão no Japão, na Alemanha, na China, a igreja perseguida. Nós podemos, irmãos, sem que saibamos, a não ser que tenhamos também interpretação disso, revelação disso. Mas olha tudo que nós temos, irmãos, e que Satanás ao longo da história da igreja conseguiu roubar. E conseguiu colocar as pessoas a dizer: não, eu sou tradicional. O que é tradicional? Porque tradição para mim fala sobre cultura. Onde está a nossa cultura? Irmãos, eu trabalho numa empresa, num grupo. Eu sou responsável por falar sobre a cultura organizacional, ou a cultura empresarial daquele grupo, daquela empresa. Eu tenho a responsabilidade de manter vivo nas pessoas a origem daquela empresa, de quando começou, dos valores, da visão, da missão. Eu tenho essa responsabilidade de dizer para as pessoas: olha, vocês não estão começando a trabalhar numa empresa que começou no fundo de quintal. Essa empresa aqui tem história.
essa igreja tem história, essa empresa tem princípios. É por isso que ela está com sustentabilidade ao longo do tempo. Irmãos, quanto tempo tem a igreja de Cristo? Agora, sabe por que é que surgem várias heresias? Sabe por que é que as pessoas abrem mão do que lhes é devido, que Deus deu de graça? Porque elas se afastaram da cultura. Alô, você está aqui ou já foi para casa? E sabe onde é que está a nossa cultura, nossos valores, a nossa visão, a nossa missão? É por esse motivo, irmãos, que você tem percebido que a nossa igreja tem conseguido trazer pessoas da cultura, da gema, do grosso, da fonte. Porque nós estamos crescendo, irmãos, nós não podemos crescer desordenadamente. Você está aqui ou já foi para casa? Nós não podemos crescer de forma desordenada, desorganizada. Olha para ele e fala assim, aqui tem uma cultura. Fala, a cultura daqui é a do reino. Fala, essa igreja é pentecostal. Você está aqui? Agora, irmãos, por que é que nós precisamos manter a cultura? Porque, irmãos, de onde vem a nossa cultura? O fundamento dos apóstolos, que fora fundamentado em Cristo Jesus. Quando foi que a igreja começou? Eu não me canso de dizer isso. Quando foi que a igreja... Quando foi lá em Pentecoste, amém? Você está aqui? A igreja de Jesus começou lá em Pentecoste. Mas começou como? Eu vou dizer para você. Debaixo do poder do Espírito e falando em outras línguas. Deus não daria, queridos, essa capacidade em vão. Somente por dar. Olha para essa pessoa e fala assim, você é uma extensão dessa igreja. Diga, eu sou uma extensão. 1 Coríntios capítulo 14, verso 5 diz, Paulo dizendo, eu quisera que vós todos falassem outras línguas. Paulo dizendo, que fundamentou a doutrina no Novo Testamento para a igreja. Ele disse, eu quisera que todos vocês falassem em outras línguas. Em outras palavras, Paulo diz assim, rapaz, seria bênção que todo mundo se ligasse, caísse na real, acordasse para Cristo, acordasse para Jesus, terra, e falassem em outras línguas. Por quê? Porque, irmãos, tem edificação, porque tem crescimento, porque tem tudo isso que nós estamos observando aqui, conhecimento, edificação, vitória, cumprimento da vontade de Deus, sensibilidade, discernimento, perfeito louvor, intercessão. Imagina a igreja de Cristo, não somente esta aqui, mas a igreja de Cristo nos 4 cantos da terra. Irmãos, infelizmente, quem mais manda missionários, sinto muito dizer infelizmente, mas quem mais manda missionários são igrejas que não creem na oração em línguas. É por isso que muitos deles não suportam lá. Que na hora da pressão, porque se tem um povo que recebe pressão, irmãos, é missionário. Mas na hora da pressão, o entendimento seca. E poderia orar em outras línguas, poderia se posicionar em outras línguas, receber edificação, receber conforto, receber consolo, receber força. Mas, graças a Deus por igrejas renovadas, avivadas. Graças a Deus pelo Ministério Verbo da Vida, que só manda gente debaixo de um critério capacitado, graças a Deus pela escola de missões, amém, irmãos? Crentes cheios do Espírito Santo, convictos. Mas Paulo disse, eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Você está aqui? Ele fala sobre a importância de orar em outras línguas. Paulo, nesse mesmo capítulo, irmãos, parece até prepotência, mas ele diz algo interessante, dou graças a Deus. Capítulo 14, verso 18, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Paulo falava mais em outras línguas do que toda a igreja de Corinto. E olha que a igreja de Corinto, por ser uma igreja numa cidade portuária, era uma igreja muito movimentada, a gente vinha, a gente saía. Era uma igreja complicada, é verdade, tinha pecado nela, mas era uma igreja que os dons se manifestavam. Em outras palavras, era uma igreja de avivamento. E Paulo chega diante daquela mega igreja e fala, eu oro mais em línguas do que todos vocês juntos. Se o cara fazia isso, irmãos, não seria porque é importante, necessário? Alô, você está aqui?
Rei que se que no promomoso, rami que ste que le prasteclo broche, re que se que le prose que le promonoso colo preste peque praxo, raki ste que le prose que lambra não se que le proche que le pra, re que se que le pra. Eu não preciso, irmãos, que o grupo de música venha aqui, o rapaz da bateria toque bem forte. Eu sei que tem um som no toque da bateria também, na vida da pessoa que toca, amém, irmãos? Graças a Deus por eles nos auxiliam, mas irmãos, nós precisamos entender que nós não precisamos, irmãos, de eventos, nós não precisamos de que instrumentos sejam tocados, nós não precisamos que alguém solte fogos, nós não precisamos olhar imagens que toquem a gente, que a gente se arrepie para orar o que está dentro. Glória a Deus por tudo isso, e é lícito, e é bênção. Mas você pode fazer isso no seu quarto, você pode fazer isso no seu banheiro, você pode fazer isso no seu carro, você pode fazer isso no seu avião, você pode fazer isso no seu helicóptero, você pode fazer isso montado a jumento, você pode fazer isso na bicicleta, você pode fazer isso e deve, principalmente nos momentos mais difíceis. A Bíblia diz que as pessoas podem passar por tribulações, dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Você está aqui, meu irmão? Então, a gente, quando olha para a palavra, diz que o vinhedo não é, são as pequenas raposas que destroem as vinhas. São pequenas, em outras palavras, irmãos, a gente tropeça em coisas pequenas. Tudo nos foi dado. Você está aqui? Olha para ele e fala assim: você já tem tudo. Fala, não fica esperando vir de lá, ou de lá. De novo, que eu errei aqui a palavra. Não fica esperando vir de lá. Fala, porque já veio. Fala, já está aí. Nosso tesouro está aqui, irmãos. A saída está aqui. A instrução, a orientação está aqui. Você está aqui, não se esquece que o mesmo Espírito que dá as línguas estranhas veio morar em você quando você entregou a vida para Jesus. Aleluia, aleluia. Paulo disse: eu dou graças a Deus que oro mais línguas estranhas do que vocês todos juntos. Agora, sabe qual é a surpresa de tudo isso? Fica de pé, grupo de música. Qual é a surpresa de tudo isso, irmãos? Vou dizer para você, essa surpresa, essa revelação está em Atos capítulo 2. Na ministração, na pregação de Pedro, quando se levantou cheio do Espírito Santo, ousado, intrépido, ele disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa. Ele estava falando com aqueles que estavam ali. Quantos estavam lá em Pentecostes? Quantos estavam? Levanta a mão aí. Estava lá, irmã? Nenhum de nós estava lá. Paulo, nesse momento, estava falando com aqueles que estavam lá. Não somente os mais ou menos 120 crentes que estavam lá, mas aqueles que também vieram e viram aquilo e se espantaram e disseram que eles tinham tomado uma. Paulo estava dizendo para todos eles, estava pregando para todos eles. E ele diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, a próxima geração, você está aqui, e para todos os que ainda estavam longe. Paulo falou sobre eu e sobre você, que essa promessa, a efusão do Espírito, a capacidade de falar em outras línguas, de receber línguas de fogo, Paulo estava dizendo, é para vocês, para os filhos, para as gerações e para tantos que estavam longe. Eu não sei se você sabe, mas a gente não é judeu. A gente nós não tínhamos aliança com Deus. Jesus conquistou isso para nós, quando nós aceitamos a Jesus. Quando aceitamos a Jesus, irmãos, nós nos tornamos igreja do Senhor. E éramos nós, acerca de quem Paulo estava falando, que estávamos longe. Olha para ele e fala assim: você estava longe. Fala, longe. Não, que coisa feia, irmão. Fala, muito longe. Diga, você era estranho à aliança. Fala, estranho à aliança. Diga, mas Paulo falou sobre você. Diga, e a promessa
também é para você. Spurgeon, ele disse: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Baxter, um teólogo australiano, ele disse algo interessante: os homens podem desdenhar dos nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, opor-se a nossos argumentos, desprezar-nos, mas nada podem fazer contra as nossas orações. Alô, você está aqui? E aí eu termino também com Bunyan, que foi um grande escritor e pregador batista. Ele disse, é esse Bunyan que é o autor de O Peregrino. Bunyan disse: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Alô, você está aqui? Olha para ele e fala assim: é para você. Diga: Deus tem. Diga: refrigério, descanso. Diga: para você. Você pode dizer assim para mim, dizer assim: Galeno, Deus tem refrigério e descanso para você. Amém? Vem aí um que é mais poderoso do que eu. Seja praticante do que você ouviu, meu irmão, em nome de Jesus.